sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Vencendo o cerco do inimigo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Eu fiz questão de colocar alguns slides hoje porque tem umas continhas ali, tem umas informações que eu queria que você olhasse depois no segmento. Amém? Quem achou diz amém. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Feche seus olhos, querido. Papai, nós continuamos na Tua presença e pedimos agora, Senhor, depois do tempo em que nós adoramos a Ti, de que nós cantamos, de que nós ofertamos, Pai, porque a primeira parte do culto, Senhor, é onde nós adoramos o Senhor. Mas a segunda parte do culto é onde o Senhor fala ao nosso coração. Aonde a mensagem é para o meu coração, aonde a palavra, Senhor, é para a minha vida. E eu te peço, Senhor, que haja terreno fértil nesta noite, e principalmente eu te peço perdão dos meus pecados desse dia, Pai. Deus, quero reconhecer que eu sou um miserável pecador que depende da Tua graça, Senhor, que não tenho nada para dar para os meus amados, Senhor. Embora eu tenha me preparado e estudado, eu dependo exclusivamente do Teu Espírito, Jesus. Para isso, Senhor, eu te peço, purifica os meus lábios, dá-me entendimento e sabedoria, graça e unção, Pai, na Tua presença. Para que aquilo que o Teu Espírito tem preparado para esta noite, para aquilo, Senhor, que o Senhor nos deu como propósito, atinja mesmo os nossos corações. E venhamos, ó Deus, a sair daqui de uma forma diferente da qual nós entramos. Nos colocamos na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fazendo uma analogia, querido, desse texto com a vida real, talvez eu começasse perguntando assim: tu já convidou alguém para ir almoçar na sua casa? Qual é a sua preparação? Hoje nós vamos fazer uma visita e os amados levantaram cedo para preparar o almoço e nos ofereceram o melhor. Mas nesse texto, querido, seria estranho se você chegasse na casa de alguém e essa pessoa falasse: o que eu tenho hoje para te dar como almoço é uma cabeça de jumento. E olha que essa cabeça de jumento me custou o olho da cara. Você é especial. E eu vou te dar algo especial. Eu consegui comprar, a muito custo, Cláudio, uma cabeça de jumento para o nosso almoço. Já comeu cabeça de jumento? Já ouviu falar sobre isso? Não é um cardápio muito apropriado para nós que moramos num país bem longe lá de Israel. É algo que nós não conhecemos. Mas esse texto vai falar de um rei, querido, que estava governando Samaria e ele começou a se afastar de Deus. E ele tinha aliança com Deus, era um homem que conhecia o que Deus queria para a vida dele. Mas, como é até hoje, Israel ele é visado até hoje, amados. Se você ligar em um jornal, é difícil o jornal ou uma emissora em que você não ouve falar sobre Israel, Líbano, Egito, Síria, Oriente Médio. Esses países estão sempre em foco. Como estava aqui Samaria em foco, quando um rei olha para Samaria e fala: cansei desse reizinho de Israel. Sabe, hoje eu levantei com o meu pé esquerdo, eu vou levantar-me contra Israel, contra Samaria, e eu vou tomar aquela cidade. E esse rei chama-se Ben-Hadad, rei da Síria. Ele junta todo o seu exército. Ele olha para Israel, e como é até hoje, nós falávamos
nessa visita hoje, como Israel é um país próspero. Israel é um país onde não tinha nada, era deserto. Hoje planta-se flores, planta-se diversas culturas que você não faz ideia. Israel é um país abençoadíssimo por Deus, mas também ele era muito visado, como é até hoje. E esse rei olha para Israel, Samaria, e decide, olha, depois de muitas investidas, eu vou me levantar contra Israel. E a palavra fala nesse versículo: depois disso se ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria. Eu quero trabalhar com a sua mente, querido. Imagine uma cidade onde você está toda cercada de um muro. Hoje, se você for para Israel, existe lá ainda o muro das lamentações. Mas naquele tempo as cidades eram fortificadas por muros em torno de si, porque os muros serviam para proteção. Então aquela cidade, Samaria, tinha os seus muros. E Ben-Hadad resolve tomar Samaria e ele a sitia. Sitiar é você se colocar em torno, em volta de toda uma cidade. Samaria foi a capital do Reino do Norte, significa lugar de vigia. Ela era bem vigiada. Amado, o inimigo sabe que a sua vida é bem vigiada. O inimigo sabe as áreas em que você está solidificado, em que você está com o muro sem brechas, onde você está com o muro restaurado. O inimigo me conhece, o inimigo conhece a sua vida. Se há alguém que conhece você, em primeiro lugar, é o nosso Rei, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mas a palavra fala que o inimigo está ao nosso derredor. E este texto fala que o inimigo se colocou ao redor, sitiou Samaria. Engraçado, né? Está lá o jumentinho e a pomba. E a palavra fala, queridos, que a estratégia de guerra daquele rei era: nós vamos sitiar Samaria e vamos ficar a uma distância suficiente para que você nos enxergue, mas as lanças, as flechas disparadas de Samaria contra o reino, contra o seu inimigo, não chegavam nele. Mas o inimigo fazia questão que quem estava sendo atacado o enxergasse. Sabe, meu amado, o inimigo faz questão que você enxergue ele. Mas ele faz questão de muitas vezes se colocar numa posição onde você enxerga: Deus, o meu inimigo é aquele. Só que ele faz isso por um motivo muito simples. Ele fala assim: ei, eu não estou sozinho, Kevin. Eu tenho simplesmente comigo mais de 120 mil homens. 32 reinados se reúnem com Ben-Hadad para tomar Samaria. 32 reis enviam seus soldados para sitiar Samaria. Só 120 mil soldados, queridos. Coronel Vida, nós somos em quantos? Vamos contar 25 mil. É 5 vezes isso em soldados, que sitiaram toda uma cidade. E lá armaram suas tendas, e lá armaram toda o seu regimento, toda a sua estrutura. E estudando esse texto a semana inteira, pensando nele, falando: Deus, como que é alguém que se prepara para uma guerra, e ele faz questão de mostrar para quem ele vai atacar: ei, eu estou aqui, e eu não estou fraco não. Eu estou com toda uma armação, uma estrutura de tendas, cavalos, carros, cavaleiros, soldados, armas, provisões. E por que Ben-Hadad ele sitia Samaria, querido? Porque a estratégia dele era muito simples. Nós sitiamos a cidade e nós vamos matar eles pelo cansaço, pela fome, pela falta. Uma das armas que o inimigo tem usado nesse tempo, querido, ele sitia muitas vezes quem ele quer atacar. E ele se mostra: ei, eu estou aqui. Mas como você não ora muito, como você não jejua muito, como você acha que você está com teus muros bem levantados,
Eu vou me colocar a uma distância da sua vida, o suficiente para que o teu pequeno esforço não me atinja, mas saiba que eu estou aqui ao redor. Satanás, ele é astuto, querido. Ele se coloca a uma distância, muitas vezes, que eu possa vê-lo, mas que eu não possa fugir dele. Esse rei sitia Samaria e fica a uma distância onde arco e flecha não o atinge. Mas a palavra fala que da torre de vigia, do alto dos muros, eles podiam ser vistos. E à noite eles acendiam fogueiras, falando: olha, vocês não durmam tranquilos, porque nós estamos aqui. Muitas vezes quando nós dormimos, querido, e descansamos, Deus trabalha a nosso respeito, a nosso favor. Mas o inimigo também trabalha contra nossas vidas. Você e eu, nós somos alvos, querido, porque quando nós começamos a prosperar muito, quando nós começamos a ser muito abençoados, quando nós começamos a ser ousados, destemidos, quando eu começo a tomar uma posição no reino de Deus, o inimigo fala: é hora de desestabilizar. É hora de mostrar, tentar colocar medo na vida desse reizinho. É hora de tentar colocar medo na vida do César. É hora de mostrar que eu estou com uma decisão firme de tomar a sua bênção. E queridos, uma cidade inteira sitiada, só uma coisa: eles fecharam as portas, fecharam todas as entradas e saídas. Pensando nisso, quantas coisas que Deus ministrou ao meu coração. Muitas vezes, querido, eu me acho o crentão. Muitas vezes eu me acho o cara. Eu falo: estou bem com Deus. Estou ótimo. Não preciso orar. Não preciso ir na igreja. Não preciso. Eu estou muito bem. Olha, olha, estou bem. Meus muros estão levantados. Está tudo fechado as portas. O inimigo fala: legal. Sabe, eu não preciso ir mais na igreja. Estou fechado dos meus muros. Está tudo bem lá em casa. Está tudo tranquilo. No meu trabalho está tudo 10. Muros levantados, está tudo fechado. O inimigo, olha, não entra lá. Eu não preciso fazer o que todo mundo faz para servir a Deus. Não, eu posso servir a Deus de uma maneira diferente. O inimigo fala: legal. Eu vou cercar a sua vida. Vai parar de entrar abastecimento. Vai parar de entrar palavra na sua vida. Vai parar de entrar ministração na sua vida. Vai parar de entrar visita na sua casa. Vai parar de entrar um telefonema. Sabe, não precisa ligar mais para mim não, eu estou bem. Sabe, o muro foi levantado, as portas estão fechadas e eu estou me achando muito bem. Jorão estava se achando: olha, fechamos as portas, não tem problema, levantamos os muros, está tudo em ordem, fechamos entradas e saídas. Mas quando eu fecho as portas, meu irmão, a porta que dá entrada para a igreja é a mesma que dá saída. O inimigo sabia que se eles cercassem Samaria, a provisão que vinha de fora, aquilo que vinha de fora para dar sustentação para uma cidade. E falávamos ontem ainda sobre as chuvas que estão aí e que estão quase que assim dificultando a vida do nosso município, de outros municípios, para ir para Ponta Grossa, Curitiba. Se você pensar por aqui está difícil, se você pensar por União está difícil, se você acompanhou as informações, tem represa que abriu as comportas, que está difícil. Tu já pensou o Sudoeste isolado? Como se torna difícil? E aquele rei, que ele estava preparado para não passar um dia sitiando Samaria. Ele estava preparado para passar dias, meses, semanas e até anos. Por quê? Porque alguém que está fora tem acesso a tudo lá fora. Mas alguém que está fechado dentro do seu mundo particular, ele só tem acesso àquilo que ele está ali. Mas o rei, ele tinha acesso não só a todo, a Ben-Hadad tinha todos os seus soldados, os súditos, mas ele também tinha dos seus companheiros, outros reis, o abastecimento para os seus soldados, as armas.
E ele sabia, eu fechei os muros. Eles estão fechados lá dentro. A estratégia do inimigo, querido, é nos fechar dentro do nosso eu, ensimesmado. Eu sei que eu posso, eu resolvo sozinho. E o inimigo fala assim, você é o cara, César. Você é o cara, você consegue fazer isso sozinho. Eu digo, eu consigo mesmo. Eu acho que é isso mesmo. E o tempo está passando, e as minhas convicções começam a afundar. E as minhas convicções começam a ser colocadas em dúvida. Mas Deus, eu acho que não é isso, sabe? Eu acho que eu errei, Pai. Eu acho que eu estou errando, Senhor. Sabe, Deus, eu acho que eu dei margem, sabe? Eu estou muito distante, eu estou vendo o suprimento terminar na minha vida. Eu estou vendo o amor terminar, o meu comprometimento terminar, a minha aliança terminar. Senhor, eu acho que eu estou bem. E eu acho que está tudo em ordem lá em casa. Eu acho que no meu trabalho está tudo em ordem. E eu acho que a minha alma está em ordem. E os muros estão levantados, mas nada entra mais, Pai. Eu disse para o meu líder que eu não preciso mais dele. Eu disse para a igreja que eu posso viver sozinho, sem uma vida de comunidade. É nesse nível que Deus ministrou muito o meu coração. Não adianta eu estar com a minha casa fortificada por muros, mas nada entra e nada sai, porque eu decidi que eu sou o rei lá na minha casa. Só que eu me preparei por um tempo para uma guerra. Eu creio que o rei de Samaria se preparou para essa guerra por um tempo, mas ele não esperava que fosse muito tempo. Tu já ouviu alguém falar assim, Deus, essa luta está demorando muito. Deus, essa guerra não está tendo fim, Senhor, eu estou quase desistindo. Senhor, esse tempo está me desgastando. E o Senhor falou, mas por que você está sozinho? Por que você se isolou? Por que quando você foi te ofertado ajuda de outros reinos, quem sabe, você achou que poderia não estar bem no meu reinado? Eu consigo resolver sozinho. Passando o rei de Israel. Queridos, eu estou no versículo 26. Passa o tempo. E os recursos começam a terminar. Os recursos começam a terminar naquele reinado. Os recursos estão terminando. A ponto, querido, a palavra fala assim, passa o tempo a ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Uma cabeça de jumento, 80 ciclos de prata, eu fui pesquisar, daria R$120 hoje. Esterco de pomba, 5 ciclos de prata, R$7,50 em torno disso. Esse historiador judeu, Flávio Joséfo, diz que esterco servia para, como se fosse um sal, para a cabeça do jumento a ser comida. Um outro fala assim, que esterco talvez fosse o combustível para refogar a cabeça do jumento. Mas, meu amado, era tanta a escassez que isso é para rico. É para alguém que na época tinha, assim, olha, eu consegui, ainda sobrou dentro dos nossos limites, foi consumido tudo, querido. Que jumento era usado para transporte. A ponto de eles começarem a usar aquilo que era para transporte, não era para eles comerem jumento. E aí uma cabeça de jumento inflacionou. E quem podia comprar pagava 80 ciclos de prata. E para dar o tempero para isso, porque daí não tinha mais tempero ou sal, ou quem sabe fosse usar isso para refogar como combustível para fazer. Mas em si não importa a forma que eles usavam o esterco de pomba, queridos. Não é um paladar para alguém que serve a Deus. Não é paladar para um rei, para uma família. Muitas vezes, querido, nós estamos nos conformando com cabeça de jumento, com esterco de pomba, muitas vezes. Estamos pagando caro por aquilo que não é pão. Estamos gastando os nossos recursos com aquilo que não traz alimento, que não é aquilo que Deus preparou para nós. 120 mil soldados, incluídos os soldados de 32 reis, que eram os seus aliados, cercaram Samaria. E esse rei, querido, ele está passeando pelo seu reinado, e ele está passeando lá, e uma mulher chama ele e fala, ei, rei, acorde-nos, versículo 26, acorde, rei, meu senhor. E ele diz, se o Senhor, teu Deus, ou
se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Eira, área de terra batida onde se secam e se malham cereais. Lagar, espécie de tanque grande, geralmente cavado em rocha, no qual vários homens com os pés descalços pisavam as uvas para extrair dela o suco usado para fazer o vinho. O rei disse: não tenho nada disso. Se Deus não te acolher, não te dar sustento, eu não nem comida e nem bebida. E aquela mulher fala: mas eu quero te contar uma história, rei. Ontem eu fiz um acordo com a minha vizinha. De tanta fome que nós estamos passando, nós fizemos um acordo que ontem nós iríamos comer o meu filho. E nós comemos ele ontem. E hoje era para nós comer o filho dela. E ela escondeu, hein? Quando está faltando algo em nossas vidas, amados, a mentira muitas vezes entra. Nós fazemos negócios que não são para serem feitos. E aquele rei olha o desespero daquela mulher. Eu quero que você pense o extremo da fome. E eu nem tinha pensado na dificuldade do Alcides hoje em relação a essa administração. E para se manter vivo tem que ser água de coco e alguns alimentos líquidos ainda. E esse rei olha para essa mulher e ele rasga a sua túnica, a sua roupa, e por baixo da roupa dele ele estava vestido de saco. Naquele tempo, quando alguém se vestia de saco, era para dizer: o meu estado é lastimável. Lastimável. Alguém reclama assim para ele: olha, eu não sei se, amados, se era literal o que essa mulher disse, porque pesquisando, alguns teólogos falam que poderia ser os pequenos animais de estimação. Porque às vezes fala assim: ah, meu filhinho, para o teu cachorrinho, para tua... o que você tem como bichinho de estimação? Mas há quem diga que era real, era literal. Em 93 foi lançado esse filme Vivos, que conta a história, queridos, que no dia 13 de outubro de 1972, um time uruguaio de rugby caiu com o avião ao sobrevoar os Andes. Esse avião cai, foi feita toda uma logística para encontrar eles e não conseguem. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 15 dias. O avião se despedaça, queridos. Alguns morrem e alguns ficam vivos. E eles usam todo o suprimento que eles têm nesse avião. Isso é história real. Se você assistir o filme, você chora. E passa o tempo, eles tentam sair para um lado, para o outro, mas as suas forças não estão debilitadas. Querido, quando você não tem força para você andar, quando você está debilitado, você não vai longe. Agora, se você pensar: eu vou fazer uma maratona, você vai, se prepara, você treina, você muda a alimentação, você toma todas as medidas para que você possa ir e vir. Mas esses homens, querido, caíram lá nos Andes e terminou toda a alimentação deles, toda a água, tudo que tinha de provisão naquele resto de avião. E aí eles chegam nesse dilema. Depois de 2 semanas, ou se alimentam de carne humana dos que já faleceram, ou também iriam morrer. Já pensou nisso, querido? Quando você senta na sua mesa, na África, na Etiópia, tem gente que fala assim: eu só imagino o que eles estão comendo, mas não fazem nada. Há uma fome no mundo, queridos. Há uma fome. Nós vivemos em um país que é o celeiro do mundo. Mas muitos países passam fome. Se você vai para a Europa, lá se você comprar 1 quilo de carne, 2, eles perguntam assim: vai dar uma festa? Para que tanta carne? Na Itália, quem já esteve lá? Porque tem medo da escassez. E esses homens, depois de tomarem a decisão, eles começaram a tirar pedaços humanos, de pernas, quem sabe nádegas, porque nos Andes, a temperatura é abaixo de 0. Você morre e o corpo
fica em estado normal. Isso choca você? Agora você pensa aquela mãe que fala assim, então tá, hoje vamos comer o meu filho, vamos cozer ele, vamos nos alimentar dele, amanhã comeremos o teu, para que vivamos pelo menos mais um dia. E a outra mulher, já mal intencionada, fala, vamos fazer isso. Quando é a vez dela, ela fala, não. Ela esconde o seu filho. O rei olha para o seu reinado olhando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo no meu reinado? Mas ele sabia que um pouco tempo atrás eles estavam se desviando da rota. Quando nós nos desviamos da rota, nos desviamos de fazer a vontade de Deus, meu amado, infelizmente não é que eu queira isso, não é que eu esteja profetizando isso, mas é a palavra que diz, você não vai andar para frente, você vai começar a andar em devaneios, tentar muitos caminhos que só levam para a perdição, que só levam você a gastar os seus recursos. Quem sabe o inimigo fala assim, não, sabe, eu não preciso dar oferta porque eu já sou próspero. Eles pregam que isso vai trazer prosperidade, eu não preciso disso. Muro sendo levantado, impedindo você sair para fora, de você enxergar o que Deus tem, a toda um campo para você colher. E você está fechado dentro do seu mundinho. Esse rei rasga suas vestes e o povo olha para ele e enxerga, o nosso rei está com um pano de saco. A situação está terrível, é humilhação mesmo. Mas o Senhor em certa feita diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não era para eles estarem comendo cabeça de jumento a preço de ouro, queridos. Era para eles estarem comendo o melhor desta terra. Sabe, Deus tem preparado uma mesa para homens e mulheres que olham para o reino e falam, Senhor, eu como teu filho, eu sou co-herdeiro em Jesus Cristo de todas as promessas para a minha vida. Então se há uma mesa, Deus, eu não vou ficar só olhando para ela, eu vou sentar, eu vou me colocar. Se há um lugar para mim no reino, eu vou achar o meu lugar e eu vou te servir, porque eu sei que o melhor, Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não é para você estar passando falta, necessidade, isso é uma circunstância, mas eu digo, alguns anos atrás, quando eu vi a crise chegar, eu disse, esse é o tempo de eu investir, não de eu me retrair, é de eu investir. Quando você investe os seus recursos, querido, naquilo que é pão, naquilo que vai trazer retorno para a sua vida, para o reino de Deus, Deus vai abençoar. Mas quando eu invisto na minha vaidade, na minha soberba, no meu eu, na minha posição, isso vai dar na trave. Isso vai dar na trave. Esse rei, ele sabia, sabe, não está bem as coisas. Mas só que esse rei conhecia um profeta chamado Eliseu, que anteriormente já tinha profetizado outras coisas sobre Samaria. Ele fala, vamos procurar Eliseu. E olha, não vai passar de hoje. Eu quero a cabeça daquele profeta, porque deve ser Deus que está me colocando essa correção. Engraçado que quando nós estamos errados, amados, sempre você vai achar um culpado. Sempre. Eu gosto de transferir a minha culpa para alguém. O errado é muito raro ele falar, não, é eu que errei, fui eu que me afastei do reino de Deus, fui eu que dei um passo errado, fui eu. Não, você vai sempre culpar alguém. E esse rei, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Vou colocar em Eliseu. Não vai passar de hoje, versículo 31, disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Quando ele falava isso, Deus já avisava, Eliseu, o rapazinho pediu a tua cabeça, mas eu vou te dar uma palavra para ele hoje. Eu não sei quanto tempo passou, queridos, desde o cerco até o final da circunstância, mas não foi dias, não foi pequeno espaço, porque para terminar toda a provisão de uma cidade, de água, muitas vezes, do vinho, tudo que eles produziam, a ponto deles comerem cabeça de jumento, usando, quem sabe, o esterco de pomba como tempero, ou como uma cinza para dar sabor. A situação foi grande e foi assim angustiante, e passou-se muitos dias. E Deus disse,
eu vou te dar uma palavra que você vai entregar para ele. E quando esse rei manda o seu servo lá, Eliseu fala, nem recebam ele, fechem a porta na cara dele, porque o que eu quero é falar com aquele que vem atrás dele. Sabe, amado, quando nós usamos intermediários para a bênção, quando nós usamos intermediários, não, Deus quer que você fale diretamente para a parte interessada. Eliseu fala, olha, ele pediu a minha cabeça, mas quando ele chegar, fechem a porta sobre ele, porque logo após ele virá, os seus passos virá aquele que manda. E o rei chega e fala, Eliseu, não é Deus que está fazendo isso conosco. Ele quer culpar a Deus, queridos. Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Eliseu fala, fica quieto. Se você estivesse servindo a Deus verdadeiramente, se os teus passos fossem os passos que Deus tem dado como direção para a sua vida, a nossa cidade, que eu estou dentro dela, Eliseu estava dentro de Samaria, queridos, passando pelas mesmas privações. Só que ele era profeta, ele era servo de Deus, e do servo de Deus, Deus cuida. Se você pensar, teve circunstâncias que Deus mandava um corvo com carne alimentar profeta. Teve circunstâncias que Deus usava uma viúva para alimentar profeta. Deus usa os meios e as condições que Ele quiser, querido, para nos abençoar. E Eliseu fala, mas Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Amanhã, até a estas horas mais ou menos, versículo 1 do capítulo 7. Dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. É como se ele falasse 3 quilos de farinha e 7 quilos de cevada por um ciclo. Algo em torno de 1,50. Se fossem reais aí, o quilo. O que era caríssimo vai voltar ao normal amanhã. Versículo 2. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não poderás. O inimigo é tão sagaz, quando Deus dá uma palavra de vitória para a sua vida, o inimigo vai tentar roubar a palavra de vitória. Vai vir alguém, e o que Deus ministra ao meu coração e me trouxe é: Senhor, eu tenho que escolher muito bem as pessoas com quem eu ando. Porque muitas vezes a pessoa com quem eu estou andando é alguém que na hora que eu preciso está do meu lado, mas para funcionar no sentido contrário da bênção. Para funcionar como alguém que vai falar: o quê? Você vencer? Never. Tu está perdido mesmo, tu está acabado, tu está falido, você não tem mais jeito, você não. Eu conheço você, você não tem mais jeito. Esse capitão, queridos, que tinha que ser alguém, um braço direito desse rei de Samaria, diz: olha, nem que Deus abrisse janelas nos céus, isso iria acontecer. Estão comendo cabeça de jumento, pagando preço de ouro, e esse cara vem dar uma palavra que amanhã 3 quilos de farinha vai ser um ciclo. Eliseu olha para ele e fala assim: olha, você é um filho do cão mesmo, né? Tu está duvidando da palavra de Deus, não é minha. Tu tá tendo dúvida de uma palavra que Deus está mandando eu entregar. O inimigo, quando você recebe uma oração de bênção, querido, o inimigo fala assim: não vai acontecer. Quando você recebe uma ministração do líder, de quem anda contigo, do seu pastor, profeta, o inimigo tenta colocar dúvida, nem que chova canivete. Mas Eliseu olha para esse homem e fala assim: tu vai ver com os teus olhos, porém você não vai participar dela. Na hora eu estava lembrando, quando Deus mostra a Terra Santa para Moisés, diz: tu vai só ver, mas você não vai entrar. Muitas vezes, meu amado, você está vendo a bênção de Deus na vida de outras pessoas, e pela tua dúvida, pelo seu posicionamento de erguer os teus próprios muros e falar que você sabe tudo, ou que eu sei tudo, que eu resolvo as circunstâncias,
Eu estou enxergando Deus mudar a vida de outras pessoas sem poder fazer parte dessa mudança, porque eu me posicionei no lado contrário. Qual é a sua posição quando Deus ministra o seu coração? Qual é a sua posição quando o seu líder fala: Deus vai te abençoar e vai te provisionar? Qual é a sua posição quando há uma palavra que diz: Deus vai te restaurar, Deus vai te curar? Aí você chega amanhã para a pessoa e fala assim: ontem o meu líder orou por mim e falou que amanhã minha bênção irá chegar. E com quem tu compartilhar, se não for alguém que tem a mesma visão, querido, ele vai falar assim: tu está olhando. Querido, com quem você conversa sobre a sua vida é muito tempo. Se esse rei estivesse bem acompanhado de um servo de Deus, de um capitão servo de Deus, esse capitão, talvez a posição dele seria se abraçar o rei e falar: rei, nós estamos juntos nessa, olha a palavra que Deus está dando para nós. Amanhã vai mudar toda uma circunstância. Amanhã, em menos de 24 horas, querido, quando Deus deu essa palavra para Eliseu, ele disse: olha, antes de dar 24 horas, amanhã, por estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Deus deu um prazo para a bênção. Um prazo em tempo real. Amanhã, não era para depois de amanhã, nem daqui a um mês, porque quem está passando por necessidade, querido, ele não depende que você vá para casa orar e falar: Deus, será que é tua vontade que eu oferte por irmãozinho lá? Deus, será que é tua vontade que eu dê uma cesta básica? Deus, será? Não, amado. Quem está passando por necessidade, quem precisa de um milagre é para hoje, não é para ontem. E aquele rei sabia que todo o seu reinado, a sua cidade estava perecendo. E Deus disse: olha, amanhã, por esta hora, as coisas irão mudar na sua vida. Amanhã, por estas horas, tu vai ter uma experiência com Deus. Amanhã, por estas horas, eu vou te dar algo que vai mudar a sua vida. Só que esse capitão foi alguém que não creu na palavra de Deus. A palavra diz lá em Hebreus 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está aqui é porque você crê que Deus tem um propósito para a sua vida, que Deus tem um chamado para a sua vida. E Deus não te chamou para você se colocar na sua vida como uns muros levantados e fechar as portas e falar: ninguém entra aqui, aqui só eu sei tudo, aqui eu já tenho tudo o que eu preciso. E o inimigo está sitiando você, querido, cortando o abastecimento espiritual na sua vida, cortando o abastecimento emocional na sua vida, cortando a sua prosperidade, porque você não dizima, você não oferta, você não anda no reino, você está ficando isolado. Cidade isolada, querido, vai passar por dificuldade. Se o nosso sudoeste perder as pontes, fica difícil as coisas. E esse profeta fala: você vai ver a diferença em mais ou menos um dia. Como que Deus vai mudar uma circunstância de uma cidade, querido? A palavra fala, continuando no versículo 3, que tinha 4 leprosos que estavam na parte de fora de Samaria. Quem lembra qual é a distância que um leproso tem que andar de outras pessoas normais? No mínimo 60 metros. E quando ele se aproximava de alguém, tinha que falar imundo, para que as pessoas soubessem que ele era leproso. E esses 4 homens estavam do lado de fora dos muros de Samaria, queridos. E eles olham, Samaria está morrendo, não tem alimento, está ficando escasso, todo o exército assírio em roda, e eles tomam uma posição. Se nós entrar em Samaria, se nos deixarem, nós vamos morrer com eles. Mas se nós for no arraial dos sírios, quem sabe eles nos dê uma miséria, quem sabe um resto de comida. Alguém fala assim: e se eles nos matarem? Nós já estamos mortos de qualquer maneira. Nós ficar do lado de fora dessas portas, nós já estamos mortos de qualquer maneira. Muitas vezes é isso que o inimigo coloca na nossa mente.
não vai mudar as coisas. Não se levante. Fique onde você está. Já está morto mesmo. Não vai mudar. Setas do inimigo. E esses leprosos decidem, vamos nos levantar e vamos até o arraial dos Sírios. Sabe, amado, a provisão virá de onde você acha que não vem provisão. A bênção virá de onde você acha que não tem bênção. Deus vai usar quem você acha que Deus não pode usar. Desde que você deixe e aceite que Deus use. Esses 4 homens se levantam e começam a andar em direção ao arraial dos Sírios. E quando você se levanta, Deus se levanta do trono e fala, agora sim, eu estou vendo um posicionamento, parou de choramingar, parou de chorar as suas misérias e decidiu se levantar para andar. E Deus trabalha com a minha vontade, querido. Se eu falar, Deus, eu não quero, Deus fala, eu respeito você. Tu é um ser que tem livre-arbítrio. Mas se eu falar, Deus, eu quero, Deus, eu vou me levantar, sou leproso, pode ser o pecado na minha vida, pode ser doença, mas eu vou me levantar e eu vou andar, Senhor. Mesmo nesse estado lastimável, Senhor, precisando de um milagre na minha vida, eu não desisto. Esses homens falam isso para nós, amados. Eles se levantam e começam a andar. E esses homens estão andando, 4 homens, e Deus começa a multiplicar o som dos seus passos. E começa a multiplicar, a triplicar, a fazer com que os sons dos seus passos, amados. Se você continuar lendo o versículo 7, 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo lá chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de cavalos, de carros de cavalos e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o exército, ou eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. 4 homens apenas foram andando em direção aos sírios. E Deus decidiu amedrontar os sírios, amados. Transformou alguns passos, ou criou um som de uma grande multidão, de um grande exército, para assustar mais de 120 mil homens. E eles pensaram, como depois de tanto tempo esse cara conseguiu reunir um exército? E está vindo contra nós. E o som era som de apavoramento, trazia um pavor para eles, porque o som era de algo terrível. Quando você vê um barulho de chuva, de uma tempestade, você já, para Deus misericórdia, segura os céus, Pai. E a palavra fala que esses homens saem correndo das suas posições e fogem, querido. E esses 4 homens chegam lá no arraial dos Sírios, pensando que ou iriam ser mortos, ou talvez ganhassem umas migalhas. Não tinha mais ninguém no arraial dos Sírios. E a palavra fala que eles comem, que eles entram em algumas tendas, pegam o que eles querem, escondem, vão lá, voltam, comem, pegam mais algumas coisas. E alguém fala assim, para um pouquinho, tem alguma coisa errada nisso tudo. Só nós estamos sendo beneficiados com tamanha bênção, e o povo lá em Samaria está morrendo. Nós somos hoje, é dia de boas novas. Nós precisamos voltar lá e contar para eles. Sabe, amado, eu preciso, como servo de Deus, contar boas novas para outras pessoas. O que Deus tem feito na minha vida, como Deus tem tratado a minha vida. Eu tenho que dar testemunho da minha vida. Mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que as pessoas vão rir do que você vai contar para eles, quem sabe, do que você fazia errado e Deus mudou, do que Deus fez, do que Deus te restaurou. Ninguém é obrigado a acreditar, mas eu tenho que ser aquele que o Senhor Jesus disse, ide a todo mundo e, portanto, prega o evangelho a toda a criatura. E aqueles homens agora estavam 4 leprosos, mas estavam com o seu estômago cheio, e eu diria que ricos. Tinham saqueado algumas tendas e eles decidem voltar para Samaria. E eles chegam de volta e chamam ao guarda lá em cima, ei, chama o rei, nós estamos vindo dos sírios, lá não tem mais ninguém. Avisa o rei que não tem mais ninguém lá.
E os guardas vão lá e falam para o rei: rei, tem 4 leprosos lá que voltaram para cá falando que os sírios fugiram. E o rei fala assim: olha, fugiram nada, eles estão armando para nós. Sempre, amado, nós vamos ter alguma... eu acho que se nós formos lá, vai ter uma cilada para as nossas vidas. Eu acho que é uma cilada. Eu vou contar que eu acho que é uma cilada. Permita-me que eu dê a referência desse texto. 13. Então um dos seus servos respondeu e disse... O 12 fala assim: levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos desfaimados, ou seja, que estamos passando fome. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos fala assim: rei, só tem 5 cavalos aqui na nossa cidade. As pessoas estão morrendo. Vamos mandar 2 duplas ou 5 cavalos? Versículo 13. Então um dos seus servos respondeu: tome-se, pois, 5 cavalos que ainda restam, e vamos mandar alguém ver. Não custa nada. Não custa nada eu entregar a minha vida para que eu veja o mover de Deus, querido. Não custa nada eu experimentar. Eu só vou saber se uma laranja é azeda, querido. Se uma pocã ela é doce, se eu provar. Se eu experimentar. Se eu tiver um bom conselho de sabedoria, amado. Se eu der ouvido a ele, eu vou me dar bem. Você já viu algum pai dar um conselho: filho, faça tal coisa, só para você ver o filho ir mal? Eu nunca vi isso. E esse rei resolveu dar ouvidos para aquele servo. E ele manda, eles vão lá e vê tudo abandonado. Cavalos, carros, suprimento, tudo. A palavra fala que esses homens indo para os sírios com seus cavalos encontravam roupas pelo caminho. Que os soldados sírios saíram fugidos. De tanto pavor, abandonaram tudo. E agora eles voltam e resolvem toda a sua vida. Eles voltam e falam: rei, pode ir, avise toda a cidade que está tudo abandonado. E agora o rei fala para aquele capitão: fique aqui na porta da cidade e nós vamos lá saquear, tomar todo o despojo daquele povo. E agora, querido, aquele capitão está lá cuidando a entrada ou a saída de um grande portão, e a multidão sai correndo. E o que aconteceu? Ele foi atropelado, foi pisoteado, morreu, segundo a palavra do profeta. Então, o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda, versículo 17 do capítulo 7, dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujos braços se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus. Que tremendas lições que esse texto tem para nós, amor. Que tremendas lições. Deus, eu quero sair dos meus mundos. Eu quero permitir que haja entrada de suprimentos. Senhor, eu preciso que todo esse cerco que tenho passado nesses dias, Senhor, eu preciso de livramento. Tenho sentido, Senhor, na minha vida que está se esgotando a minha paciência. Tenho sentido, Deus, que na minha vida está se esgotando o amor pelas vidas. Tenho sentido, Deus, que na minha vida está uma escassez, Deus, de comprometimento com o reino. Deus, há uma escassez, ó Pai, da minha visão de conquista. Eu só olho para o meu umbigo, Deus. Deus, eu estou fechado na minha casa, nos meus muros, Senhor. E nada entra mais, nada sai, Senhor. Deus, eu estou triste, mas eu não tenho acompanhamento. Deus, eu estou chorando, mas estou chorando sozinho. Deus, eu tive a coragem de fazer todos os muros ao redor da minha vida, mas
Senhor, eu agora estou sitiado pelo inimigo, por uma posição que eu tomei, e o inimigo está tentando me desestabilizar, o inimigo está colocando pessoas que quando eu falo alguma coisa, eles falam, você não vai vencer, você não vai sair dessa posição, a sua vidinha vai ser essa mesmo, e vai definhar até você morrer, porque você está fechado. É a hora, querido, de nós vencermos o cerco do inimigo, dando palavra, dando voz à palavra do profeta em nossas vidas, dando voz à palavra que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Você, meu amado, não foi chamado para ficar comendo restos desse mundo. Deus te chamou, se você quiser me ouvir, tu vai comer o melhor desta terra. Sabe, a sua vida terá o melhor em todas as áreas, no material, no espiritual, no emocional. Todas as áreas Deus te chamou, não para ficar usando excrementos do mundo, não para ficar comendo restos do mundo, mas Deus tem uma mesa preparada para homens e mulheres que têm na sua vida munição, que sabe que o inimigo está lá, diz, olha, se você se aproximar, eu tenho flechas, eu vou usar contra a sua vida, eu tenho arma, eu tenho espada, eu tenho escudo, eu tenho a armadura de Deus na minha vida. E Satanás, amado, quando olha para a minha vida e vê a armadura de Deus, ele sabe, não importa quantas setas eu jogar contra a vida do Ariston, todas elas caem no chão, porque ele está com o seu escudo erguido, ele está com a sua espada desembainhada, ele não está brincando de ser crente, ele está com todas as armaduras, ele está sim dentro da sua fortaleza espiritual, chamada Reino de Deus, chamada Cristo na vida dele, chamada a presença do Espírito Santo. O inimigo sabe quando eu oro aqui. O inimigo sabe quando eu não oro. Eu posso falar, Kevin, eu oro todo dia. O inimigo fala assim, mentas. Porque ele está ao nosso derredor. O inimigo quer roubar o teu suprimento de amor. O inimigo quer roubar o teu suprimento de água do Espírito. Sabe, você precisa do Espírito Santo. Você precisa das águas do Senhor para te matar a sede. Você precisa do pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus Cristo. Você precisa vencer os cercos, comendo o melhor desta terra. Senhor, eu só vou para a guerra, Senhor, se eu estiver preparado. Senhor. Eu não vou ser pego sozinho dentro dos meus mundos. Eu preciso estar, ó Deus, não só com os muros em dia, mas com provisão, e com provisão suficiente para vencer todo o tempo que o inimigo tentar contra a minha vida. Não estou falando para você quebrar os teus muros espirituais. Estou falando, tem que ser suprimento suficiente, amado, para você passar pela batalha e dando glória a Deus e chegar no final e falando, eu venci, em nome de Jesus. Não fiquei sozinho, Deus. Entrou o suprimento. Os muros estavam lá, mas eu abri a porta para o conselho. Eu abri a porta para o amor. Eu abri a porta para a exortação. Eu abri a porta para o convite que Deus tinha para a minha vida. E eu estava agora protegido. Deus, eu não quero comer migalhas. Há uma mesa preparada para homens e mulheres que fazem a vontade de Deus. Deus tem uma mesa preparada com o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não adianta nós estarmos dentro de muros, sozinhos, sem suprimentos. O inimigo, ele tenta sitiar a sua vida, mas ele vem por um caminho, mas volta por outro. É porque quando Deus resolve, querido, te abençoar, Ele vai usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Quem sabe aquele guarda olhou para os 4 leprosos e falou, vocês estão mentindo. Deve ter olhado assim, olha para a nossa barriga aqui, rapaz, ó. Já estamos satisfeitos. Já experimentamos a bênção de Deus. Quem sabe você precisa para olhar, querido. E quando eu falo leproso, quem sabe você olha para a minha César e encontra um monte de defeitos em mim. E se você, não precisa você se esforçar muito para você achar, mas há uma bênção de Deus em mim. Eu estou andando. Eu decidi não parar aqui.
Eu decidi não dar lugar à voz do inimigo na minha vida. Hoje à tarde, lá em casa, nós passamos por uma prova, o inimigo tentando trazer doença, mas eu dobrei o joelho na cama com a minha esposa e profetizei. Falei, Deus, eu não aceito esse cerco do inimigo nessa tarde aqui em casa. Esse cerco é para tentar me desestabilizar. O inimigo às vezes coloca circunstâncias na sua vida com um objetivo: desestabilizar, te matar por inanição, por falta de suprimento, te matar por isolamento. O único que se isolou e deu a vida por nós, que se isolou lá no alto, na cruz do Calvário. Ele olhou para nós, como eu falo, procurou motivos para nós não tínhamos nada. E mesmo assim, Jesus Cristo se entregou em nós. Eu não tenho coragem de entregar a minha filha. Eu não tenho, como aquela mulher teve. Mas Jesus teve coragem de se entregar pela sua vida. Teve coragem, como aquela primeira mãe, de entregar o seu filho para ser, quem sabe, janta ou almoço, não sei, comendo as partes. Jesus se entregou por inteiro em nosso lugar, para que todo muro de separação, todo véu que nos separava de Deus fosse rompido. Não há mais muro que nos separe do amor de Deus. Não há mais muro. Apenas a minha decisão me separa do amor de Deus, da provisão de Deus. O meu afastamento me separa do amor de Deus. A minha decisão de levar uma vida apenas assim, bem light, na presença de Deus, querido, é muito pouco. Quem sabe seja uma comida inadequada. Mas Deus olha para a sua igreja e fala: eu tenho o melhor para você. Eu tenho o melhor. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. O inimigo pode se colocar contra a sua vida, pode tentar te sitiar, querido, mas você é mais do que vencedor em Cristo. Amém? Você é mais do que vencedor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos estar orando. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. E eu não vou dizer que é amanhã, porque quem sou eu, querido? Ei, feche teus olhos. Quem sabe você tenha, nesses dias, olhado à sua volta, querido, e visto o inimigo te sitiando. Quem sabe você olha as circunstâncias e você não vê saída. Quem sabe alguém, um capitão, muitas vezes de Satanás, tem se levantado para te dar palavras de derrota, palavras que não são bênção na sua vida, palavras que não te ajudam em nada. Se aquele rei tivesse intimidade com o seu profeta, quando Samaria foi sitiada, ele iria correr para o profeta e ia falar: estamos cercados, profeta, vamos nos render ao Senhor, vamos levar ao nosso povo Israel a se arrepender dos seus pecados, vamos buscar a face do Senhor, porque 120.000 homens cercam a nossa cidade. Mas ele demorou, querido. Ele achou que tinha provisão suficiente no reino. Samaria está cercada, eu tenho aqui água, eu tenho armas, eu tenho os melhores homens, mas eles estavam dentro do muro, eles não podem sair para fora para guerrear, e mesmo que eles tentem jogar lanças, jogar flechas, o inimigo está a uma distância que não é alcançável. Não demore para tomar posição.